Em poucos meses, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro saiu do papel então que ela tinha, que era de uma primeira-dama discreta, para virar centro da polêmica sobre as joias sauditas. Uma mudança que pode atrapalhar os planos do Partido Liberal de colocá-la como a maior força feminina da oposição. E é nesse contexto que, a partir da semana que vem, Michele Bolsonaro deve começar a viajar pelo país e vai precisar mostrar muito jogo de cintura para contornar a situação. Essa apuração é do Gustavo Uribe. Vamos ver. Assim como Jair Bolsonaro fará o seu debut, a sua estreia neste final de semana no interior de São Paulo, Michele Bolsonaro também colocará o pé na estrada em maio. O primeiro compromisso de viagem será na capital paulista. Michele Bolsonaro deve chegar no dia 6 de maio para o encontro com prefeitas e vereadoras do estado de São Paulo. O objetivo inicial é tentar uma filiação do PL a alguns prefeitos e vereadores órfãos do PSDB, que depois de quase 30 anos deixou o governo de São Paulo. Depois a ideia é ir para o Centro-Oeste. No final de maio, Michele Bolsonaro deve ir ao Mato Grosso, celeiro do agronegócio, um setor também que costuma ser mais identificado a Bolsonaro do que a Lula. Depois, junho, mês das festas juninas, Michele Bolsonaro deve ir para Paraíba. E aí o objetivo é que até julho ela também visite um estado da região norte e um estado da região sul. O objetivo é manter a militância bolsonarista fiel à família Bolsonaro, mas ao mesmo tempo tentar fazer filiações de vereadores e prefeitos, já que o PL pretende dobrar o número de gestores municipais em 2024. Mas também é um teste político para Michele Bolsonaro. Ela tem pouca experiência em articulação política. O objetivo é que ela tenha uma aula prática nesse sentido e, melhor, ter um pouco mais de jogo de cintura com a imprensa. Nos últimos episódios em que Michele Bolsonaro falou com a imprensa, causou má impressão entre deputados bolsonaristas. Ela reagiu com ironia e deboche em relação ao escândalo das joias e entrou em contradição também sobre as joias e em relação à roupa de cama do Palácio do Alvorada. Inicialmente disse que usou a sua e depois havia uma licitação para a compra destes produtos. Então é uma tentativa para que ela tenha um pouco mais de jogo de cintura e não repita o expediente de Jair Bolsonaro, que na visão do próprio PL perdeu as eleições de 2022 porque tinha uma rejeição muito alta. Muito bem, vamos ao debate então. Vou começar com a Gabi. As viagens de Michele Bolsonaro pelo país vão servir apenas como teste político para a ex-primeira-dama ou são uma forma de tirar o foco de polêmicas, como é o caso das joias sauditas, hein, Gabi? Olha, eu acho que é importante que as mulheres de qualquer espectro político se empoderem e as viagens dela, ela como presidente lá no, do setor de mulheres do partido, eu não sei qual que é o nome, acho que é PL Mulher, não me lembro exatamente. É importante realmente que ela faça essas viagens se for no sentido de trazer mais mulheres para o partido, de conscientizar as mulheres da sua participação política, da importância da sua participação política. Agora, os desafios que ela vai ter, esse caso do escândalo das joias, eu tenho um pouco de dúvida se a gente deve pensar que a Michele teria ciência do que estava acontecendo ou se não é um caso mesmo que vincula, né, diretamente o Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus assessores. A gente não vê nenhuma vinculação direta da Michele com o escândalo de joias. Talvez o que ela tenha que responder de fato são as denúncias que surgiram, né? Acho que foi até no site Metrópolis no começo do ano, dizendo que ela seria suspeita de participar de uma rachadinha com uma assessora, a questão de esvaziar o lago e pegar as moedas, né? O sumiço dos móveis. Como ela diretamente está envolvida nessas denúncias, né, ela talvez seja constrangida durante essas viagens para responder sobre isso. Mas com relação ao escândalo de joias, ela talvez tenha que responder pelo seu marido. Não sei se a gente pode dizer diretamente, né, embora se digam que as joias eram para Michele, não sei se essas joias eram para Michele ou se não eram de fato para o então presidente, né, vamos ter que avaliar se não era realmente para o Bolsonaro, para outro destino que eu não imagino a Michele saindo por aí desfilando com as joias daquele valor numa festa qualquer festa que seja, né? Qual seria o sentido disso? Então, vincular a Michele diretamente ao escândalo das joias talvez seja um exagero, na minha avaliação. Ô Clever, considerando que Michele Bolsonaro representa aí um espectro político de
mulheres conservadoras, e ela foi muito bem, inclusive, na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente no segundo turno, quando ela entrou na campanha, ela reuniu bastante essas mulheres conservadoras em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto que ficou na mira aí do PL, do Valdemar da Costa Neto, como uma representação política importante. Considerando tudo isso, o escândalo das joias vai ou não esbarrar nela? Vamos lá, Luciana. Dois aspectos aí sobre a questão eleitoral, né? A lei eleitoral, que é a 9.504/97, ela fala das candidaturas de ambos os sexos, né? A lei fala que 70% das candidaturas deve ser de um sexo e 30% de outro no mínimo, no máximo de 70%, no mínimo de 30%. E aí incluída a questão de gênero pela opção. Então veja, portanto, que a lei eleitoral ela não equilibra a questão da representatividade feminina com a masculina, porque todos nós sabemos, a política é um ambiente tradicionalmente masculino, não é? Então tem esse aspecto. Então, do ponto de vista da quantidade de candidatas, enfim, a resposta, o eleitorado brasileiro é basicamente um eleitorado feminino, e aí essa é questão que vai repercutir. Agora, eu acho que o ponto central dessa questão, meus queridos colegas, é o fato da ação de investigação judicial eleitoral que está no TSE, onde o ex-presidente da República responde por ela. Veja que aquela ação que está prestes a ser pautada pelo TSE, a ex-primeira-dama não está no polo passivo da relação processual. O único integrante, o único réu dessa ação é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a questão do abuso do poder econômico ou do abuso do poder político, eventual abuso do poder econômico ou eventual abuso do poder político, que aconteceu na campanha do ano passado, não irá esbarrar na Michele Bolsonaro. O que isso tem a ver com isso que nós estamos analisando? Ela não será passível de inelegibilidade. Então, se tivermos condenação, a condenação será para o ex-presidente da República, mas não para a ex-primeira-dama. Então, essa candidatura, portanto, se ocorrer, ela estará viabilizada do ponto de vista técnico eleitoral. Muito bem. A ex-primeira-dama não está no polo passivo como que você falou? Da relação processual, do processo. Da relação processual. Eu não vou falar ademais aqui para não copiar o Tardelli, acho que foi ontem que ele falou isso. Vocês aí de casa que lutem comigo, tá? Para ficar entendendo eles aqui. Muito bem. Mas eu entendi no final, depois que você explicou tudo. Entendi agora o que ele estava querendo dizer. Eu acho que... Eu posso também intrometer um pouco? Acho que a gente está aqui dialogando também no mesmo sentido de que a gente não pode responsabilizar, né, a ex-primeira-dama pelos equívocos e pelos eventuais erros do marido dela, né? Eles são entidades, são casados, mas até chega a ser machismo falar, eu tô lendo aqui a tarja, né? Com escândalo de joias, Michele inicia agenda política. Eu não sei se é justo que o escândalo de joias necessariamente esbarre nela, né? Porque o que a gente tem de elementos até agora é que as joias não seriam para destino pessoal dela. Essa alegação é uma alegação bem leviana, dizer, não, as joias eram um presente pessoal para Michele. Não, elas nunca passaram por ela. Me parece que as joias eram uma transação, se a gente puder, se há suspeita de que há algo com relação a essas joias, é de que elas seriam uma transação, alguma espécie de troca entre os agentes políticos responsáveis, que à época era o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, não é? E os assessores ali envolvidos, não necessariamente com relação a Michele, senão fica um pouco machista também, né? Tardelli, significa então que os dois ali concordam, dos dois espectros diferentes, de que a ex-primeira-dama tem um salvo-conduto aí para viajar pelo país, que é o que ela fará a partir de agora, e ela está politicamente ali, vamos dizer... Elegível. Elegível com certeza, do ponto de vista eleitoral. Mas eu quis dizer protegida, politicamente protegida. Está longe desse escândalo das joias, segundo vocês, né? A nossa avaliação. Ela não está no polo... ela não é acusada de abuso do poder econômico no aspecto eleitoral do ano passado, né? Muito bem, Tardelli. Olha, ela tem o direito de ir e vir, ela não tem problema nenhum. Eu só estou achando muito engraçado que o inferno astral do Bolsonaro não acaba, não diminui. Né? Ele vai ver, né? Ele vai ser sobrepujado por uma mulher.
Isso para ele deve ser algo que ele deve estar urrando agora no pão com Nutella que ele está fazendo. Ele deve ter engolido o pão com leite moça sem mastigar. Mas você está falando da suposta cabeça machista do Bolsonaro, né? Suposta cabeça machista do Bolsonaro. O suposta eu tenho que usar porque eu tenho que ser isenta aqui, claro, né? porque ele disse supostamente que ele era supostamente imbrochável num suposto comício lá em Brasília, né? Eu estou achando ótimo que ela saia. Eu estou achando ótimo que ela saia pelo Brasil, isso é direito dela. O que eu quero ver até quando que isso vai... Até quando as relações familiares vão resistir a tudo isso. Nós temos filhos machistas, aliás, ou melhor, enteados machistas. Né? Nós temos um marido fora de qualquer espectro de classificação vernacular, né? De tal sorte que a gente vai ver os próximos capítulos serão quase que de uma comédia bufa. Ela vai ter, claro, que explicar às suas eleitoras, às suas correligionárias, a questão da droga, por favor, a questão das joias. Deu um ato falho aqui, que eu me lembrei da droga do avião também, né? Mistura tudo na minha cabeça, né? Ela vai ter que explicar para as suas correligionárias isso. Ela vai ter que explicar para as suas correligionárias, né, todo o aspecto do governo anterior, do qual ela participou, como primeira-dama, pelo menos indiretamente. Ela foi bem nas falas que ela teve em público, pedindo votos para o marido? Foi. Ela soube comunicar-se. Não saber se comunicar com a imprensa é algo que ela vai aprender, ela é jovem ainda, ela vai aprender, ela vai adquirir esse media training. Agora, vai ser... Tem futuro? Eu acho que ela tem mais futuro que o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro está mais perto do fim e ela está mais perto do começo. Né? Essas duas paralelas vão trombar em algum momento. Isso vai dar um nó cego. E é esse nó cego que eu vou adorar assistir de camarote. Né? Mas um detalhe, a Michelle Bolsonaro, ela foi, como eu disse aqui quando eu chamei essa reportagem, uma mulher muito discreta até agora. Ela não foi telhado de vidro. E aí agora ela começa a se manifestar. Na última semana, aliás, anteontem, se eu não me engano, quando ela fala das joias, num evento que ela vai ao Congresso, já como representante do PL Mulher, que é assim que ela representa, esse o grupo que ela representa, ela mostrou até uma certa irritação, Poit, quando foi questionada pelos repórteres. E ela, como telhado de vidro, ou seja, todo candidato, é questionado, muito questionado o tempo inteiro pelos repórteres. Então, agora sim nós vamos conhecer como é que Michelle Bolsonaro lida com isso, não? Luciana, eu queria tecer alguns comentários aqui sobre o que foi falado também, mas eu concordo com você. Agora a gente vai conhecer como que é a Michelle Bolsonaro, inclusive colegas de partido, o próprio Valdemar da Costa Neto está fazendo um teste. Vai testar para ver como ela se sai politicamente, como ela se sai tendo mais exposição, andando pelo Brasilzão, falando mais com a imprensa. Um ponto, né, sobre a relação dela com o Bolsonaro, Tardelli. Eu também acho que ela está muito mais perto de uma linha de ascensão, que ela está muito mais perto do começo, do sucesso dela, e acredito muito mais no futuro político dela do que do ex-presidente Bolsonaro, e que o Bolsonaro está mais perto do fim. Eu tenho minhas dúvidas se ele se sente incomodado com isso ou não, Tardelli, porque esses dias até vídeo dela maquiando ele, passando... Fazendo uma limpeza de pele. Skincare ele topou fazer, então... Né, e aí fica o meu posicionamento aqui como cara casado, com muito orgulho da minha esposa, eu sempre torço para ela voar e brilhar cada vez mais. Eu acho que um relacionamento saudável é que um torce para o outro, né? Esse negócio de ter ciúme ou ego, seja homem ou mulher com o casal, é a fórmula de dar errado. Então, se o Bolsonaro tiver problema com isso, Tardelli, ele tá lascado, porque ela vai brilhar. Segunda coisa, Lu, já indo na sua resposta, né? Na sua pergunta. Nessa ocasião, saindo do Congresso, acredito que foi nessa ocasião, os repórteres insistem. Gente, eu fui deputado federal, fui candidato já a outros cargos,
E o repórter pega ali no tal do quebra-queixo, né, Lu? O que é o quebra-queixo, gente? Até por que chama assim? Porque tá lá o político e vê aquele monte de microfone. E se vacilar, toma a microfonada no queixo ali sem querer, obviamente. Mas no tal do quebra-queixo, mas as joias, a senhora recebeu as joias ou não? Olha, foi um processo administrativo. Eu moro no Alvorada. Mas a senhora recebeu ou não? Eu moro no Alvorada. Então, você viu que ela ficou incomodada. E ela não respondeu. Na verdade, ela não quis formalizar numa frase saindo ali dela. Não quis que saísse da boca dela. Mas só pela resposta leva a entender que passou pela mão dela. Porque ela não quis, talvez, provar, criar provas contra si mesma. Chegou no Alvorada e eu moro no Alvorada. Então, chegou no Alvorada e eu moro no Alvorada. Mas... Podia ser para qualquer pessoa da Alvorada lá. Imagina, eu sou uma moradora. Então, ela mostrou algum incômodo. Portanto, eu acho que ela tem potencial político, mas agora a gente vai testá-lo. Porque esse jeito, às vezes, muito irritada, ou irritado também, muito político também é assim, irônico, eu não vi funcionar bem com a imprensa. Importante aprender, né, ter jogo de cintura. Acredito que com a quilometragem vai ganhando experiência. E a gente vai ver como serão os próximos capítulos dessa novela Bolsonaro.